Olá, pessoal. Esse é o Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como proposta contribuir para a formação da cultura cidadã. Você também pode participar através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 61 999 811 4665. Dessa forma, a gente pode contribuir para ampliar a nossa democracia participativa, sairmos da nossa democracia que é apenas representativa e participarmos mais, dar voz às pessoas, dar voz aos cidadãos. Nessa semana, a gente está aqui com a professora Yara Gouveia. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Professora Yara Gouveia é graduada em Linguística e Sociolinguística na Universidade de Genebra, na Suíça, especialista na Universidade Sorbonne, em Paris, na França, dedicou vários anos da sua vida profissional ao ensino universitário, na Argélia, na França, no Marrocos, criou em Rabat, no Marrocos, uma escola bilíngue experimental do ensino fundamental, na qual introduziu experiências inovadoras na área pedagógica. Professora Yara é exilada política, passou 10 anos de sua vida em Argel, na Argélia, onde trabalhou com Miguel Arraes, sendo responsável pela publicação dos boletins e estudos da Frente Brasileira de Informação, órgão responsável pelas denúncias das arbitrariedades cometidas pela ditadura militar. Professora Yara, mais uma vez, seja bem-vinda. Eu queria que a senhora comentasse um pouco, a partir do momento que a senhora foi presa no Brasil, até o momento da anistia, e a senhora fique um pouco à vontade para falar como a senhora achar melhor. Muito obrigada, Rócio. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra para mim estar participando do Painel da Cidadania. É uma iniciativa muito boa, porque hoje, na nossa conjuntura brasileira, o que está mais faltando é o debate sobre a cidadania. Nós perdemos um pouquinho a noção, que me perdoem os mais jovens, né, daquilo que é o ser cidadão. Mas vamos lá, vou responder a sua pergunta. Eu fui presa em 1968, no 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, da UNE. Fomos 720 estudantes presos, fichados, conduzidos ao Presídio Tiradentes, em São Paulo. A maior parte, depois de ter sido fichada e interrogada, pôde voltar para os seus estados, e um grupo pequeno, reduzido de estudantes, foram enviados para o Presídio Carandiru, em São Paulo. Eu estava dentre estes estudantes que foram enviados para o Carandiru. Daí nós tivemos algumas iniciativas, porque nossas famílias não sabiam absolutamente onde nós estávamos. A polícia não havia divulgado, eles não tinham nenhuma notícia do nosso paradeiro. E algumas iniciativas surgiram, uma delas foram um grupo de mães lideradas por Danda Prado, filha de Caio, do escritor, historiador Caio Prado Júnior, que resolveu, sem saber que nós estávamos, né, no Presídio Carandiru, armar umas tendas e ficar lá diante do presídio com faixas. Queremos saber o paradeiro de nossos filhos. Isso representou uma pressão grande sobre o então governador Biônio do estado de São Paulo, e o governo do estado de São Paulo acabou dizendo que nos liberava por um habeas corpus, que ninguém sabe quem foi que impetrou esse habeas corpus, mas nos liberaram. O fato é que eu consegui ficar pouco tempo livre. Foi o tempo de chegar do Carandiru até a casa de uma tia que morava em São Paulo, e ela me disse: a polícia já está à procura de você. Isso me obrigou a entrar numa semi-clandestinidade. Nós estávamos em outubro de 1968, em meados de 1969, militando no que era chamado já
o embrião das organizações armadas do Brasil, né? A Ação Libertadora Nacional, dirigida então por Carlos Marighella, eles preferiram que eu saísse do Brasil para fazer, com uma incumbência muito precisa, eu deveria denunciar lá fora as torturas que estavam ocorrendo no Brasil. Foi a primeira coisa que eu fiz, procurar a Anistia Internacional. Fui a primeira pessoa, a primeira brasileira que tinha passado por uma experiência presidiária, que vai contar aquilo que eu tinha visto dentro dos presídios no Brasil. Que fosse o presídio de Tiradentes, que fosse o DOPS, onde eu fui interrogada e aonde eram feitas as torturas, né? E o presídio Carandiru. Me faziam assistir às torturas dizendo, olha, se você não aceitar essa proposta indecente, você vai ser torturada. Então era um outro tipo de tortura, que nós chamamos da tortura psicológica. Porque eu sempre disse aos companheiros, algumas companheiras voltando para a cela, né, toda ensanguentada, e torturas bárbaras, né? Cacetete colocado na vagina das companheiras, rato colocado na vagina de uma companheira. Isso é preciso dizer. Não podemos esquecer este passado, sobretudo na conjuntura atual, onde vemos o que está ocorrendo nos presídios brasileiros. Não se pode traçar nenhum paralelo entre o que ocorreu nos anos de chumbo, durante a ditadura militar, e o que ocorre hoje. Mas a tortura é a mesma e será sempre a mesma, onde quer que ela seja praticada. Mas a anistia veio, eu fui anistiada em 1979, Miguel Arraes pede que eu faça uma visita para sondar, não é? O que é que ele poderia, como é que ele poderia se inserir novamente no mundo político brasileiro. Eu vou conversar com, então, presidente do MDB, hoje PMDB, que era Oreste Quércia, né? Vou conversar com ele. Ele não me dá nenhuma resposta, se aceitava ou não que Miguel Arraes viesse a se filiar, né? Tinha medo. A se filiar no MDB, mas isso mais tarde ocorre, não é? Miguel Arraes, voltando, se filia ao MDB, que depois se transforma em PMDB, da mesma forma que a Arena se transforma em PFL, não? E bom, estava anistiada, né? Nós ganhamos essa liberdade. Muitos jovens não sabem que foi preciso uma luta para se ter essa liberdade de expressão. E com sangue de muita gente. Com sangue de muita gente. E gostaria de fazer um alerta no painel da cidadania para que haja uma reflexão do que é que nós estamos fazendo com a liberdade que nós usufruímos hoje. Hoje existe grupo pedindo a volta dos militares, pedindo uma intervenção militar, professora Yara. Como é que a senhora consegue explicar isso? A gente vê as manifestações de rua, não sei se tem algum grupo por trás dessas pessoas, se elas estão apenas reproduzindo alguma coisa, mas a gente vê faixa, intervenção militar já, saudade dos militares. A época dos militares as coisas funcionavam. Funcionava como? A base da tortura? A base da repressão, a base da falta de liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão não significa também que a gente faça o que está acontecendo um pouquinho nas redes sociais, Rócio. Sem dúvida. E aí que eu quero chamar a atenção. Nós somos capazes hoje, através das redes sociais, de divulgar, não importa que notícia, sem ter o cuidado de averiguar se existe veracidade naquilo que nós estamos divulgando. E cidadania é ser verdadeiro. Cidadania é buscar sempre a verdade. Cidadania é você
não trabalhar com falsas informações, não trabalhar com a manipulação, mas cidadania é você pensar no bem comum, na justiça comum, na justiça social. Não importa se eu sou do partido A, se eu sou do partido B, mas eu não vou fazer nunca este tipo de manipulação que eu tenho visto. Por isso estou fazendo este alerta. E muito obrigada por me dar esta oportunidade. Não, a senhora... É preciso fazer um alerta. É preciso dar uma chacoalhada. Professor Yara, esse trabalho, esse conhecimento com Miguel Arraes trouxe essas maravilhosas reflexões, a senhora o conheceu, hoje a senhora faz uma consultoria para o PSB, o partido que Miguel Arraes faleceu dentro do PSB, e como é que a senhora vê hoje a política nacional? Hoje a gente vem vendo uma política aí que não está contento da população. Existem hoje o presidente Michel Temer pedindo para fazer, querendo fazer reformas, e essas reformas vão na contramão do que a sociedade precisa. Como é que a senhora vê essa situação nesse momento? Um pouco antes da anistia, com Miguel Arraes, nós redigimos um trabalho que se chama A Questão Nacional. Neste trabalho, nós dizíamos que era preciso elaborar, com todas as forças políticas brasileiras, um projeto nacional. Ora, a anistia ocorreu e esse projeto nunca foi elaborado. O que ocorre? Cada partido, no momento da eleição, faz um programa de governo e registra esse programa de governo nos tribunais regionais eleitorais, ou se for candidato à presidência da República, no Tribunal Superior Eleitoral. Ora, quanto por cento desses programas são realizados? Nada por cento. Porque cada vez que um político toma posse, ele se depara com uma realidade em que ele vai pegar aquele programinha e ele vai pôr na lata dos arquivos mortos, para não dizer na lata de lixo. Vai pôr nos arquivos mortos e então nós vamos ter aí uma situação muito difícil. Nenhum projeto é elaborado. E o que ocorreu durante esses anos, depois da anistia, depois do fim do regime militar? Nós tivemos um aumento da dívida pública impressionante. Hoje ela beira a R$1 trilhão. O povo brasileiro trabalha para pagar a dívida pública. Porque no orçamento de 2017, o governo vai precisar pôr de lado para pagar a dívida pública. E pagar para quem? Para os bancos. Para as instituições financeiras internacionais. Nós vamos pagar, neste ano, 2017, nada mais, nada menos do que 942 bilhões para os bancos, para as organizações internacionais. Quanto é que vai para a educação, que é o orçamento mais importante do país? Mais importante, porque um povo educado é um povo que começa a ter saúde. Ele começa a saber como viver para ter saúde. E isso faz parte da educação. 105 bilhões. Então você me pergunta o porquê? O porquê está aí. 10%. 942 bilhões para os bancos. 105 bilhões para a educação. Eu acho que eu não preciso fazer mais nenhum outro tipo de comentário. E como é que a gente faz essa revolução? Como é que a gente faz essa mudança? Fazer com que as pessoas compreendam o seu papel como cidadão e que tente mudar essa política? Será que é somente nas eleições? Será que nossa democracia funciona apenas com sufrágio universal? Professora, desde quando a gente criou o programa, a gente tenta estabelecer uma conexão de que a cidadania
é um dos pilares de sustentação da democracia. E a democracia não deve se limitar somente à democracia representativa. Ela tem que ser participativa, tem que ter a participação das pessoas. E sem isso daí, sem essa ferramenta, a gente vai continuar dessa forma, usando apenas 10% do valor que a gente paga de dívida para os bancos, para as financeiras internacionais, e usando na educação, e acontecendo o risco de limitar esse investimento por 20 anos, se assim for, com revisão de apenas 10 anos, que é o que diz a PEC 241 ou a PEC 55 no Senado. Então, professor Yara, a gente comentou isso aí, o nosso tempo também é limitado. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre esse livro, Duas Vozes, participação da senhora e da Daniela Birk. Duas Vozes foi escrito como roteiro de filme, um filme que nunca foi realizado. São 2 relatos, porque no filme as vidas se entrecruzam, né? Não foi realizado, mas a diretora da Editora Cultura, que publicou Duas Vozes, ela disse esse livro, esse roteiro cinematográfico, ele precisa ser publicado como livro. Não se pôde realizar o filme, mas faremos o livro. E foi muito importante. Foi muito importante porque poucas pessoas que tiveram protagonismo durante os anos da ditadura militar escreveram relatos sobre o que viveram. Eu cheguei até a pedir a alguns companheiros, eles disseram que as feridas abertas pela tortura eram muito grandes e eles não queriam mexer, né, remoer aquelas feridas. Muito bem. E este livro, né, proporcionou a realização de quase 10 mestrados, vários doutorados e um pós-doutorado que foi feito pela Suzy Oliveira da Rosa, que se chama Mulheres, Ditaduras e Memórias. Isto aqui é uma tese de pós-doutorado que depois foi transformado em livro e é um dos depoimentos mais importantes sobre a época da ditadura. E tudo isso, eu quando terminei esse relato, eu falo que enquanto protagonista daquela época, eu não tenho ainda hoje, e eu reconheço hoje, e eu reconheço isso, né? Eu não tenho aquele recuo. Ninguém que passou no presídio Tiradentes, no DOPS, no Carandiru, pode ter o recuo suficiente para falar com toda isenção. Mas o historiador, ele tem o recuo necessário. E eu fiz um apelo, né, no final do relato, de que eu gostaria de ver os historiadores brasileiros, os estudantes brasileiros, se voltarem para esses temas, estudarem esta época. Eu sei que os militares gostariam de que a gente não tivesse lembrança nenhuma dessa época. Tanto que os torturadores militares nunca foram julgados, contrariamente a outros países. Eles cometeram as piores atrocidades e estão em liberdade, usufruindo das suas boas aposentadorias que os militares recebem. Mas a luta continua. Professora, a senhora falou aqui, ser filha, irmã, mãe, avó, sempre teve uma importância fundamental em seu currículo, pois é na família que aprende a ser cidadão. Comenta um pouquinho essa questão aí, porque as pessoas hoje não estão focadas nesse ambiente e despreza exatamente até mesmo esse passo importante da nossa entrada na cidadania. Rócio, quando você pediu para eu elaborar uma mini biografia, eu coloquei isto porque, para mim, é muito importante, né? Nos anos 1970, já estando fora do Brasil, eu participei, fui uma ativista feminista. Naquele momento, para minha mãe, eu era uma ovelha negra, imagine ser uma ativista feminista. Quando ela
fez 80 anos, eu fui dar um abraço e disse assim, muito obrigada por você existir, né? Ela disse, mas quem tem que agradecer sou eu. Fiquei assim espantada. Ela disse, se não fosse a sua luta, eu não teria hoje os direitos que eu tenho. Eu disse, você quer falar do quê? E aí vem uma coisa muito interessante. Ela disse, eu quero falar que eu não teria direito de abrir uma conta em banco se não fosse a sua luta. Porque a mulher, até então, ela precisava da autorização do marido, do filho, do pai, do tio. Até o CPF era o mesmo. Para abrir uma conta em banco. Ela me disse, eu não poderia, ela mora em Campinas, São Paulo, eu não poderia visitar as minhas irmãs que moram em São Paulo sem pedir autorização de ninguém, é pegar um ônibus e visitar a irmã. Era preciso, para cobrir 90 quilômetros de distância, uma autorização do marido, do pai, do irmão, do tio, etc, etc. E ela me disse mais uma coisa maravilhosa. Eu não podia ter um namorado se não fosse a sua luta. Então, depois disso, também uma vez com minha filha, eu tive que dizer para ela, vem aqui, mocinha, você pensa que essa liberdade caiu do céu? Essa liberdade que você tem hoje. E também eu gosto de conversar com as minhas netas sobre isso, né? De dizer que tudo que a gente tem e que tem valor é tudo que a gente obtém através da luta. E a família é o melhor lugar para se falar dessa luta. Portanto, ser cidadão, a gente aprende ali, na família. Que maravilha. Professora, nosso programa, como eu falei, é limitado o tempo, mas a senhora falou um pouco da violência e da repressão, da tortura sofrida à época militar. Hoje, no país, a gente está vendo aí uma barbárie dentro dos presídios, as formas pelas quais as facções estão matando uns aos outros, principalmente pelo domínio das drogas, da venda de drogas, principalmente da cocaína. No Brasil, apesar da gente ser um país grande como esse, ter limite em boa parte da América Latina, no Brasil não se produz cocaína. E o produto da qual essas facções estão brigando é pela venda das drogas e principalmente da cocaína. Eu queria ver se há como a gente fazer um paralelo, fazer alguma ligação entre o sistema prisional de hoje, as torturas que eles vêm sofrendo hoje, seja por falta de dignidade dentro dos presídios, sendo pelas condições subhumanas às quais eles estão submetidos. Eu falo da população carcerária, a superlotação. Hoje a gente tem praticamente 62% a mais da quantidade de vagas. Em relação aos presídios, à época da ditadura, a tortura, a gente consegue fazer um paralelo? A senhora falou muito bem aí com relação aos investimentos em educação. O que falta é educação. No sistema carcerário, menos de 1% tem nível superior e 62% tem menos que o ensino fundamental. Então a gente vê que educação e preso tem uma ligação muito grande. Então como é que a gente consegue fazer esse paralelo? Bem, traçar um paralelo do que ocorre hoje, né, nos presídios com o que ocorreu na época da ditadura é um pouco difícil. Na época da ditadura, eles tinham aqueles instrumentos de tortura, pau de arara, choque elétrico. E tinham vagas, né? Tinham vagas. Choque elétrico. Não no Carandiru. O Carandiru já era um horror. Né? Bem, choque elétrico, tudo mais. Eu falei do Carandiru, é preciso lembrar que o primeiro grande fato ocorrido na atualidade foi o Carandiru. Foi o massacre do Carandiru. Não é? Mas já superaram as mortes de 2017, já superaram a quantidade do Carandiru. As mortes de 2017, nós estamos assim num ponto
terrível. Como você citou, não é? É uma barbárie, não é? O que ocorre hoje é que essa crise dos presídios, ela não está dentro do presídio, ela está fora do presídio. Ela está fora porque, durante todos esses anos, nós não tivemos verdadeiras políticas públicas voltadas à segurança. Nós temos corporações que devem cuidar da segurança e que, me desculpem, cuidam, às vezes, muito mais do corporativismo do que da questão da segurança. Né? E temos uma questão de que o que se passa no presídio é guerra entre facções, máfias, que querem controlar o tráfico de drogas. Mas o controle do tráfico de drogas a gente tem que fazer aqui fora. Tem que fazer nas nossas fronteiras. Nossas fronteiras não têm nenhuma política de fronteira. Não sei se você pode me citar alguma política Não, nenhuma. fronteiriça para impedir que se faça o tráfico de drogas. Nós não temos. Aqui, o que produz a Bolívia, o que produz o Peru, o que produz a Colômbia, passa aí sem que ninguém vê. Não? Agora, se existe tráfico, é porque existe consumidor. Consumo. Nada existe se não existe essa famosa coisa, consumo. Professora, a gente chegou ao fim, queria agradecer mais uma vez a presença da senhora, agradecer a companhia do filme e agradecer a você de casa que nos dá audiência e faz com que a gente se mova para realizar programas como esse. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais em 1 minuto para que a gente possa encerrar com chave de ouro, porque a presença de uma pessoa ilustre como a senhora não é todo dia que a gente consegue. Ilustre é você, Rosa. Eu é quem agradeço por esta oportunidade, né? Espero que eu não tenha chocado o espectador desse programa. Ele vai dizer, é uma velhinha, mas é uma velhinha que sabe que a luta vai ser e será até e para sempre. Né? Ela não vai terminar. Muito obrigada. Queria deixar para vocês um grande abraço e pegando aqui como a professora Yara falou, pegando uma analogia do que ela falou, que a luta tem que continuar sempre e o exercício da cidadania tem que ser a cada dia procurado e as pessoas têm que procurar também se reinventar, procurar participar mais, não se acomodar da forma que está, porque da forma que está não está bom. E pegando aqui um gancho no que a mãe dela falou, que sem a luta dela as mulheres não poderiam hoje ter uma conta em banco, ter um talão de cheque, não poderia namorar, não poderia fazer muitas outras coisas, principalmente o direito à liberdade de expressão. Hoje a gente tem programas como esse que não é limitado pela censura e a gente pode falar o que a gente achar conveniente, a gente pode se expressar da forma que a gente quiser. E isso é um dos melhores ganhos que pessoas como a professora Yara nos deu, tendo em vista a sua luta, seu trabalho, em decorrência da gente ter vivido esse período de ditadura militar e ter pessoas que peitaram esses militares para que a gente pudesse estar aí contribuindo principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão. Agradeço a todos vocês, um forte abraço e até a próxima semana.